Bom dia para quem está me assistindo durante o dia, boa tarde para quem está me assistindo à tarde, boa noite para quem está me assistindo à noite. Então esse vai ser um material de apoio para a disciplina Organização de Computadores para as próximas aulas, enquanto aí a gente estiver impedido de ter aula por conta da pandemia de coronavírus. Eu vou, em primeiro lugar, me desculpar pela qualidade das imagens, mas dada a situação, o que a gente tem para poder usar, infelizmente a gente não dispõe aí de uma câmera de melhor qualidade, nem de dispositivos de melhor qualidade, mas tenho certeza que é melhor ter esse material para apoiá-los do que não ter. Então eu vou dividir as aulas em pedaços para ficar mais fácil de subir para a plataforma. Nessa aula especificamente, ou nessa sequência de vídeos que vai formar o material de apoio para a aula 5, a gente vai estudar as instruções, mais especificamente na aula de hoje. Eu vou dar uma introdução dos temas que a gente vai abordar aí nas próximas aulas. Vamos falar um pouquinho de operações e operandos do hardware, da representação das instruções no computador e de operações lógicas. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou focar cada vídeo em cada um dos subtópicos. Então, esse primeiro vídeo é só nesse tópico de introdução, onde eu quero explicar para vocês que a gente vai estudar o conjunto de instruções que vão ser utilizados daqui até o final do curso, mais especificamente um subconjunto dessas instruções vão ser utilizadas quando a gente estiver trabalhando com hardware. Então é importante a gente entender, não para poder sair daqui programando em assembly, em linguagem assembly, mas para que a gente possa entender a linguagem assembly, a gente possa depois entender como o computador faz para implementar as instruções que são escritas lá, o que a gente vai usar na representação em assembly. Mas enfim, então vamos começar aí falando um pouquinho sobre o que são essas instruções. A gente pode dizer que as instruções são as palavras que formam a linguagem de um computador. E para ter uma linguagem, a gente precisa de um conjunto de instruções. Quer dizer, a gente precisa determinar o chamado ISA da máquina, o Instruction Set Architecture da máquina. É o vocabulário composto por todos os comandos que o hardware consegue entender e consegue executar. Nós vamos focar em uma arquitetura específica. A gente vai estudar um conjunto de instruções de um computador chamado MIPS. MIPS, quando a gente falar de arquitetura, tem a ver com Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stage. É um computador, um processador real que ainda é utilizado e que a gente vai utilizar por base para estudar o assembly. A gente vai focar não só no assembly, como nas instruções de máquina, daqui a pouquinho, na representação dessas instruções no computador para esse processador específico. Mas como as linguagens de computação são muito semelhantes, é muito fácil a gente aprender o assembly do MIPS e, mais tarde, por exemplo, entender o assembly de uma outra linguagem, de um outro, na verdade, processador, por exemplo, x86. Quer dizer, aprendendo uma linguagem, é muito fácil entender outras linguagens de programação. Eu peço para vocês aqui uma atenção especial, porque o MIPS arquitetura, esse Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages, é diferente do MIPS métrica de desempenho que nós vimos na aula passada. Na aula passada, MIPS significava milhões de instruções por segundo. Então não confundam MIPS métrica de desempenho com MIPS processador. São coisas distintas. Eu vou, então, ficar por aqui nesse vídeo, para ele não ficar muito longo e muito pesado para eu carregar,
E aí, na sequência, a gente continua a partir dos próximos slides.